Numa noite chuvosa, um menino corre pelas ruas desertas pedindo ajuda enquanto seu pai agoniza após um ataque brutal. A única pessoa que responde é uma menina misteriosa, coberta por um cobertor rasgado, que demonstra habilidades que ninguém esperaria. Mas quando todos procuram por ela, a menina desaparece, deixando para trás apenas perguntas e um segredo perigoso. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva caía forte sobre as ruas do bairro da Liberdade, em São Paulo, naquela noite de quinta-feira. As gotas pesadas batiam no asfalto molhado, criando uma cortina de água que dificultava a visão de qualquer um que se aventurasse a sair naquele temporal. Rafael, um menino de apenas 7 anos, corria desesperadamente pelas calçadas escorregadias, seus tênis brancos encharcados, o uniforme escolar grudado no corpo pequeno. Suas lágrimas se misturavam com a chuva que escorria pelo seu rosto assustado. O coração do garoto batia descompassado enquanto ele gritava por ajuda, mas suas palavras se perdiam no barulho ensurdecedor da tempestade. Ele não sabia exatamente para onde ir, não reconhecia aquelas ruas, não entendia como havia chegado até ali. Tudo o que sabia era que seu pai, Marcelo Andrade, o respeitado empresário do ramo de tecnologia, estava caído no chão de um beco escuro, segurando o peito e gemendo de dor. O motorista da família, Paulo, tinha entrado em pânico quando o patrão começou a passar mal e simplesmente fugiu, deixando pai e filho sozinhos naquele lugar desconhecido. Marcelo tinha insistido em pegar um atalho para chegarem mais rápido em casa, depois de uma reunião que se estendeu até tarde. Paulo, sempre obediente, aceitou a sugestão e desviou da rota habitual, entrando em ruas menos movimentadas da zona leste da capital paulista. Foi quando Marcelo começou a sentir as primeiras fisgadas no peito. A dor veio forte, repentina, tirando todo o ar de seus pulmões. Ele pediu para Paulo parar o carro imediatamente, cambaleou para fora do veículo e se apoiou na parede do beco mais próximo. O motorista, ao perceber a gravidade da situação e temendo ser responsabilizado por algo que não poderia controlar, simplesmente entrou no carro e acelerou, desaparecendo na escuridão da noite. Rafael ficou paralisado por alguns segundos, vendo o pai cair de joelhos, a mão esquerda apertando o peito, os olhos arregalados de medo. O menino tentou ajudar, mas suas mãos pequenas não conseguiam segurar o peso do homem. Marcelo, mesmo sentindo que poderia perder a consciência a qualquer momento, reuniu forças para dizer ao filho que procurasse ajuda, que corresse até encontrar alguém. Rafael obedeceu, mesmo com o terror consumindo cada célula do seu corpo. Ele saiu correndo pela rua, gritando, implorando, mas não havia ninguém. As janelas das casas estavam fechadas, as luzes apagadas, e a chuva abafava qualquer som que ele tentasse produzir. Foi então que Rafael a viu. Uma menina da sua idade, talvez até um pouco mais nova, encolhida ao lado de uma grande lixeira azul, coberta por um cobertor rosa todo rasgado e sujo. Ela estava sentada no chão molhado, os joelhos dobrados contra o peito, os braços envoltos ao redor das pernas. Seus cabelos escuros e embaraçados caíam sobre o rosto magro, e mesmo na penumbra da rua mal iluminada, Rafael podia ver que ela estava tremendo de frio. O menino parou na frente dela, ofegante, a voz saindo entrecortada entre soluços e a respiração acelerada. "Meu pai está passando mal. Ele precisa de ajuda. Por favor, alguém precisa ajudar meu pai. Ele está caído no chão e eu não sei o que fazer. Por favor." A menina ergueu o rosto lentamente. Seus olhos castanhos escuros brilhavam com uma intensidade estranha para uma criança. Ela não gritou, não se assustou, não demonstrou o pânico que Rafael esperava ver. Em vez disso, ela ficou em silêncio por um segundo que pareceu durar uma eternidade, analisando o menino molhado à sua frente. Então, com uma calma desconcertante, ela se levantou, deixando o cobertor cair no chão encharcado, e disse apenas uma palavra: "Mostre-me." Rafael piscou, confuso com a resposta tão direta, mas não havia tempo para questionar. Ele simplesmente virou e começou a correr de volta para o beco,
olhando para trás, a cada poucos passos, para ter certeza de que a menina estava seguindo. Ela estava. Seus pés descalços batiam no asfalto molhado com uma leveza surpreendente, e apesar de parecer frágil e vulnerável, ela se movia com determinação e agilidade. Quando chegaram ao beco, Marcelo estava deitado de lado, ainda consciente, mas com a respiração curta e irregular. Seus lábios estavam ligeiramente arroxeados e ele suava frio mesmo sob a chuva gelada. A menina se aproximou sem hesitar. Ela se ajoelhou ao lado do empresário, colocou 2 dedos no pulso dele e ficou ali, em silêncio, contando mentalmente. Rafael observava tudo atônito, sem entender como aquela menina pequena sabia o que fazer. Ela então aproximou o ouvido do peito de Marcelo, escutou por alguns segundos e finalmente ergueu o olhar para Rafael. Ele está tendo um problema no coração. Precisamos mantê-lo calmo e chamar uma ambulância imediatamente. Você tem um telefone? Rafael balançou a cabeça negativamente, as lágrimas voltando a escorrer. Ele havia deixado o celular no carro quando saiu correndo atrás de ajuda. A menina pensou rápido. Corra até aquela casa ali, a que tem a luz acesa na janela. Bata na porta até alguém atender e peça para ligarem para o 192. Diga que é uma emergência cardíaca. Vá agora. Rafael hesitou por um segundo, com medo de deixar o pai sozinho com aquela desconhecida, mas algo nos olhos da menina transmitia confiança. Ele correu até a casa indicada e começou a socar a porta com os punhos pequenos. Demorou alguns minutos até que uma senhora idosa, assustada, abrisse uma fresta e perguntasse o que estava acontecendo. Rafael explicou tudo de uma vez só, sem pausas, sem respirar. A mulher, percebendo a urgência, pegou o telefone e fez a ligação, passando todas as informações que o menino conseguia fornecer. Enquanto isso, no beco, a menina continuava ao lado de Marcelo. Ela havia tirado sua própria blusa de moletom cinza e rasgado uma das mangas, usando o tecido para secar o rosto do homem e mantê-lo aquecido. Ela falava com ele em voz baixa, dizendo que a ajuda estava a caminho, que ele precisava respirar devagar, que tudo ia ficar bem. Marcelo, mesmo com a dor intensa, conseguia ouvir aquela voz infantil e reconhecer a calma que ela emanava. Ele tentou perguntar quem ela era, mas a menina apenas colocou a mão pequena sobre a dele e pediu que ele guardasse energia. Rafael voltou correndo, acompanhado pela senhora que havia feito a ligação. A mulher trazia um guarda-chuva grande e uma manta seca. A menina aceitou a manta e envolveu Marcelo com cuidado, certificando-se de que ele estava o mais confortável possível nas circunstâncias. Ela continuou monitorando o pulso dele, verificando a respiração, fazendo perguntas simples sobre o que ele estava sentindo. Marcelo respondia com dificuldade, mas sempre que seus olhos encontravam os da menina, ele sentia uma estranha sensação de segurança. A ambulância levou 15 minutos para chegar. 15 longos minutos nos quais a menina não saiu do lado de Marcelo nem por um segundo. Quando finalmente os paramédicos desceram do veículo e correram até o beco, eles encontraram a cena de uma criança prestando primeiros socorros, com uma eficiência que surpreendeu até mesmo os profissionais experientes. Um dos paramédicos, um homem alto de uniforme verde, perguntou à menina o que havia acontecido. Ela explicou tudo com clareza, usando termos técnicos que uma criança de 7 anos não deveria conhecer. Pulso irregular, respiração superficial, possível infarto agudo do miocárdio, dor irradiando para o braço esquerdo. Os paramédicos se entreolharam, impressionados, e imediatamente começaram a trabalhar. Colocaram Marcelo na maca, conectaram os equipamentos, administraram oxigênio e medicação. Rafael tentou subir na ambulância junto com o pai, mas foi impedido. Um dos paramédicos explicou que ele precisava ir com a senhora que havia ajudado e que depois poderia encontrar o pai no hospital. Foi nesse momento que Rafael se lembrou da menina. Ele olhou para trás, procurando por ela, querendo agradecer, querendo saber o nome dela. Mas ela havia desaparecido. Como um fantasma que se dissolve na neblina, a menina simplesmente não estava mais ali. Rafael gritou,
perguntou à senhora se ela tinha visto para onde a menina tinha ido, mas a mulher estava tão focada na situação de Marcelo que nem havia notado a partida da criança. Rafael sentiu um aperto no peito. Aquela menina havia salvado a vida do seu pai e ele nem sequer sabia o nome dela. A ambulância partiu em alta velocidade, as sirenes cortando a noite chuvosa. Rafael foi levado pela senhora até sua casa, onde ela telefonou para a mãe do menino, Helena Andrade, explicando o que havia acontecido. Helena, que estava em uma viagem de negócios em Brasília, sentiu o mundo desabar quando recebeu a notícia. Ela pegou o primeiro voo de volta a São Paulo e chegou ao Hospital das Clínicas algumas horas depois, encontrando Rafael sentado na sala de espera. Ainda com a roupa encharcada, os olhos vermelhos de tanto chorar, Marcelo foi levado diretamente para a unidade de terapia intensiva. Os médicos confirmaram que ele havia sofrido um infarto agudo e que a situação era grave, mas estável. Se não fosse pelos primeiros socorros imediatos, ele provavelmente não teria resistido até a chegada da ambulância. Quando os médicos perguntaram quem havia prestado esses primeiros socorros, Rafael contou sobre a menina. Ele descreveu cada detalhe, cada palavra que ela havia dito, cada gesto que ela havia feito. Mas quando Helena tentou agradecer à menina, descobriu que ninguém sabia quem ela era ou onde ela estava. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para a família Andrade. Marcelo permaneceu inconsciente por quase uma semana, conectado a diversos aparelhos que monitoravam cada batimento do seu coração. Helena dividiu seu tempo entre o hospital e cuidar de Rafael, que estava traumatizado com tudo o que havia presenciado. O menino não conseguia parar de falar sobre a menina misteriosa. Ele desenhava o rosto dela, descrevia o cobertor rosa rasgado, repetia as palavras que ela havia dito. Helena, inicialmente, achou que o filho estava confundindo as coisas, que talvez a memória dele havia se embaralhado devido ao trauma. Mas Rafael insistia, com uma convicção inabalável, que a menina era real e que ela havia salvado Marcelo. Quando Marcelo finalmente acordou, sua primeira pergunta foi sobre o filho. Ao saber que Rafael estava bem, ele suspirou aliviado. Mas então, com a voz ainda fraca, ele perguntou sobre a menina. Helena ficou surpresa. Marcelo também se lembrava dela. Ele descreveu os olhos castanhos escuros, a voz calma, as mãos pequenas segurando as dele. Ele disse que nunca havia visto tanta serenidade em uma criança e que precisava encontrá-la para agradecer por ter salvado sua vida. Helena, agora convencida de que a menina realmente existia, decidiu tomar providências. Ela contratou um investigador particular, um homem chamado Rogério Santos, conhecido por sua eficiência em encontrar pessoas desaparecidas. Rogério começou entrevistando Rafael, pedindo que o menino descrevesse tudo nos mínimos detalhes. Ele visitou o beco onde tudo havia acontecido, conversou com a senhora que havia ligado para a ambulância, verificou câmeras de segurança da região. Mas não havia registros. Nenhuma câmera havia capturado a imagem da menina. Nenhum morador do bairro se lembrava de ter visto uma criança morando nas ruas naquela área. Era como se ela nunca tivesse existido. Mas Marcelo e Rafael sabiam que ela existia. Eles sentiam isso no fundo de suas almas. E a única pista concreta que tinham era a descrição física da menina e o detalhe do cobertor rosa rasgado. Rogério expandiu a busca. Ele começou a visitar abrigos de crianças em situação de vulnerabilidade, orfanatos, casas de passagem, projetos sociais. Mostrou a descrição da menina para assistentes sociais, psicólogos, voluntários. A maioria não reconhecia, mas alguns disseram que já tinham visto crianças parecidas, que muitas vezes apareciam e desapareciam sem deixar rastros. Foi em um desses abrigos, localizado na zona sul de São Paulo, que Rogério finalmente obteve uma informação relevante. Uma das voluntárias, uma mulher de meia-idade chamada Beatriz, disse que havia visto uma menina com aquela descrição algumas semanas antes. A criança havia aparecido no abrigo pedindo comida, mas recusou ficar. Ela era arredia, desconfiada, e parecia ter muito medo de adultos. Beatriz tentou conversar com ela, ofereceu ajuda, mas a menina simplesmente pegou um pão, um suco e foi embora. Quando Beatriz perguntou o nome dela, a menina respondeu apenas, Júlia.
Rogério levou essa informação para a família Andrade. Helena e Marcelo, que agora já estava em casa se recuperando, ficaram esperançosos. Finalmente tinham um nome: Júlia. Mas ainda não sabiam nada sobre ela, de onde ela vinha, quem eram seus pais, porque ela estava sozinha nas ruas. Marcelo, mesmo ainda debilitado, fez questão de participar ativamente da busca. Ele disse a Helena que sentia que precisava encontrar aquela menina, não apenas para agradecer, mas porque algo dentro dele dizia que ela precisava de ajuda. Helena, que sempre havia sido uma mulher pragmática e focada em sua carreira como advogada, inicialmente não entendia a obsessão do marido. Mas conforme os dias passavam e ela via a determinação tanto de Marcelo quanto de Rafael, algo começou a mudar dentro dela. Ela percebeu que aquela menina havia feito mais do que salvar a vida de Marcelo. Ela havia tocado a família de uma forma inexplicável, havia despertado neles um senso de propósito que não existia antes. Rogério continuou a investigação. Ele descobriu que várias crianças viviam nas ruas daquela região, muitas delas fugindo de situações familiares complicadas, outras simplesmente abandonadas. Ele conversou com moradores de rua, com comerciantes locais, com policiais que faziam ronda na área. Aos poucos, ele começou a montar um quebra-cabeça. Algumas pessoas se lembravam de ter visto uma menina pequena, sempre sozinha, sempre em movimento, nunca parando em um lugar por muito tempo. Ela era discreta, silenciosa, e parecia saber exatamente como evitar ser notada. Uma noite, Rogério recebeu uma ligação de Beatriz, a voluntária do abrigo. Ela disse que a menina havia voltado. Júlia estava sentada do lado de fora do abrigo, embaixo de uma marquise, tentando se proteger de outra tempestade que caía sobre a cidade. Rogério pediu que Beatriz não a assustasse, que apenas tentasse manter a menina ali até ele chegar. Ele ligou imediatamente para Marcelo, que insistiu em ir junto, mesmo contra as recomendações médicas de que deveria evitar esforços. Marcelo e Rogério chegaram ao abrigo meia hora depois. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e a rua estava quase deserta. Beatriz estava sentada na porta do abrigo, conversando baixinho com alguém que não podiam ver da rua. Quando Marcelo se aproximou, seu coração disparou. Ali, sentada no degrau de concreto, estava a menina, Júlia. Ela usava as mesmas roupas sujas e rasgadas, e o cobertor rosa estava amarrado ao redor da cintura como se fosse uma capa. Seus cabelos continuavam embaraçados, e seu rosto estava marcado pela sujeira e pelo cansaço. Quando Júlia viu Marcelo, seus olhos se arregalaram. Ela imediatamente se levantou, pronta para correr, mas Beatriz segurou delicadamente sua mão e disse que estava tudo bem, que aquele homem só queria conversar, que ele não ia machucá-la. Júlia olhou para Marcelo com desconfiança, mas algo na expressão do empresário a fez hesitar. Ele não se aproximou mais. Ele simplesmente ficou ali, a alguns metros de distância, e disse com a voz embargada de emoção: "Eu só queria te agradecer. Você salvou minha vida." Júlia não respondeu. Ela continuou olhando para Marcelo como se estivesse analisando cada palavra, cada gesto, tentando decidir se podia confiar nele. Marcelo continuou falando, devagar, com cuidado para não assustá-la. "Meu nome é Marcelo. Você se lembra de mim? Daquela noite chuvosa no beco? Meu filho Rafael estava comigo. Você nos ajudou. Você sabia exatamente o que fazer. Por causa de você eu estou aqui hoje. E eu queria saber o seu nome, saber como você aprendeu tudo aquilo e, principalmente, saber como posso te ajudar agora." Júlia finalmente falou, sua voz baixa e rouca como se não fosse muito usada. "Meu pai me ensinou. Ele dizia que eu precisava saber cuidar das pessoas porque um dia alguém ia precisar de mim." Marcelo sentiu um nó na garganta. Ele perguntou com delicadeza: "E onde está seu pai agora, Júlia?" A menina baixou os olhos para o chão molhado. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e quando finalmente respondeu, sua voz era tão baixa que Marcelo mal conseguiu ouvir. "Ele foi embora, eles dois foram. Não quiseram mais ficar comigo." Aquelas palavras atingiram Marcelo como um soco no estômago. Ele olhou para Rogério, que também parecia chocado, e então voltou sua atenção para a menina. Ele deu mais um passo devagar e se ajoelhou no chão, molhado para ficar na altura dela. "Júlia, você está sozinha?
Não tem ninguém cuidando de você? A menina balançou a cabeça. Marcelo sentiu as lágrimas brotarem, mas forçou-se a manter a calma. Ele estendeu a mão devagar e perguntou: Você pode confiar em mim. Eu prometo que vou te ajudar. Você não precisa ficar sozinha nas ruas. Você pode ter um lugar seguro, comida, um lugar para dormir. Você quer vir comigo? Júlia olhou para a mão estendida de Marcelo. Ela tinha passado tanto tempo desconfiando de todos, fugindo de qualquer adulto que tentasse se aproximar, que agora não sabia se podia dar aquele passo. Mas havia algo em Marcelo, algo em seus olhos cansados e sinceros que a fazia querer acreditar. Lentamente, hesitante, ela estendeu sua mão pequena e suja e tocou a de Marcelo. E naquele momento, sob a garoa fina de uma noite paulistana, duas vidas se cruzaram de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Marcelo segurou a mão de Júlia com delicadeza, como se estivesse segurando algo extremamente frágil e precioso. Ele sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu que só talvez ela não precisasse mais ter medo. A chuva caía forte sobre as ruas do bairro da Liberdade, em São Paulo, naquela noite de quinta-feira. As gotas pesadas batiam no asfalto molhado, criando uma cortina de água que dificultava a visão de qualquer um que se aventurasse a sair naquele temporal. Rafael, um menino de apenas 7 anos, corria desesperadamente pelas calçadas escorregadias, seus tênis brancos encharcados, o uniforme escolar grudado no corpo pequeno. Suas lágrimas se misturavam com a chuva que escorria pelo seu rosto assustado. O coração do garoto batia descompassado enquanto ele gritava por ajuda, mas suas palavras se perdiam no barulho ensurdecedor da tempestade. Ele não sabia exatamente para onde ir, não reconhecia aquelas ruas, não entendia como havia chegado até ali. Tudo o que sabia era que seu pai, Marcelo Andrade, o respeitado empresário do ramo de tecnologia, estava caído no chão de um beco escuro, segurando o peito e gemendo de dor. O motorista da família Paulo tinha entrado em pânico quando o patrão começou a passar mal e simplesmente fugiu, deixando pai e filho sozinhos naquele lugar desconhecido. Marcelo tinha insistido em pegar um atalho para chegarem mais rápido em casa, depois de uma reunião que se estendeu até tarde. Paulo, sempre obediente, aceitou a sugestão e desviou da rota habitual, entrando em ruas menos movimentadas da zona leste da capital paulista. Foi quando Marcelo começou a sentir as primeiras fisgadas no peito. A dor veio forte, repentina, tirando todo o ar de seus pulmões. Ele pediu para Paulo parar o carro imediatamente, cambaleou para fora do veículo e se apoiou na parede do beco mais próximo. O motorista, ao perceber a gravidade da situação e temendo ser responsabilizado por algo que não poderia controlar, simplesmente entrou no carro e acelerou, desaparecendo na escuridão da noite. Rafael ficou paralisado por alguns segundos vendo o pai cair de joelhos, a mão esquerda apertando o peito, os olhos arregalados de medo. O menino tentou ajudar, mas suas mãos pequenas não conseguiam segurar o peso do homem. Marcelo, mesmo sentindo que poderia perder a consciência a qualquer momento, reuniu forças para dizer ao filho que procurasse ajuda, que corresse até encontrar alguém. Rafael obedeceu, mesmo com o terror consumindo cada célula do seu corpo. Ele saiu correndo pela rua, gritando, implorando, mas não havia ninguém. As janelas das casas estavam fechadas, as luzes apagadas, e a chuva abafava qualquer som que ele tentasse produzir. Foi então que Rafael a viu. Uma menina da sua idade, talvez até um pouco mais nova, encolhida ao lado de uma grande lixeira azul, coberta por um cobertor rosa todo rasgado e sujo. Ela estava sentada no chão molhado, os joelhos dobrados contra o peito, os braços envoltos ao redor das pernas. Seus cabelos escuros e embaraçados caíam sobre o rosto magro, e mesmo na penumbra da rua mal iluminada, Rafael podia ver que ela estava tremendo de frio. O menino parou na frente dela, ofegante, a voz saindo entrecortada entre soluços e a respiração acelerada. Meu pai está passando mal, ele precisa de ajuda, por favor. Alguém precisa ajudar meu pai, ele está caído no chão e eu não sei o que fazer, por favor. A menina ergueu o rosto lentamente. Seus olhos castanhos escuros
brilhavam com uma intensidade estranha para uma criança. Ela não gritou, não se assustou, não demonstrou o pânico que Rafael esperava ver. Em vez disso, ela ficou em silêncio por um segundo, que pareceu durar uma eternidade, analisando o menino molhado à sua frente. Então, com uma calma desconcertante, ela se levantou, deixando o cobertor cair no chão encharcado, e disse apenas: "Uma palavra. Mostre-me." Rafael piscou confuso com a resposta tão direta, mas não havia tempo para questionar. Ele simplesmente virou e começou a correr de volta para o beco, olhando para trás a cada poucos passos para ter certeza de que a menina estava seguindo. Ela estava. Seus pés descalços batiam no asfalto molhado com uma leveza surpreendente, e apesar de parecer frágil e vulnerável, ela se movia com determinação e agilidade. Quando chegaram ao beco, Marcelo estava deitado de lado, ainda consciente, mas com a respiração curta e irregular. Seus lábios estavam ligeiramente arroxeados, e ele suava frio mesmo, sob a chuva gelada. A menina se aproximou sem hesitar. Ela se ajoelhou ao lado do empresário, colocou 2 dedos no pulso dele e ficou ali, em silêncio, contando mentalmente. Rafael observava tudo atônito, sem entender como aquela menina pequena sabia o que fazer. Ela então aproximou o ouvido do peito de Marcelo, escutou por alguns segundos e finalmente ergueu o olhar para Rafael. Ele está tendo um problema no coração. Precisamos mantê-lo calmo e chamar uma ambulância imediatamente. Você tem um telefone? Rafael balançou a cabeça negativamente, as lágrimas voltando a escorrer. Ele havia deixado o celular no carro quando saiu correndo atrás de ajuda. A menina pensou rápido. Corra até aquela casa ali a que tem a luz acesa na janela, bata na porta até alguém atender e peça para ligarem para o 192. Diga que é uma emergência cardíaca. Vá agora. Rafael hesitou por um segundo, com medo de deixar o pai sozinho com aquela desconhecida, mas algo nos olhos da menina transmitia confiança. Ele correu até a casa indicada e começou a socar a porta com os punhos pequenos. Demorou alguns minutos até que uma senhora idosa, assustada, abrisse uma fresta e perguntasse o que estava acontecendo. Rafael explicou tudo de uma vez só, sem pausas, sem respirar. A mulher, percebendo a urgência, pegou o telefone e fez a ligação, passando todas as informações que o menino conseguia fornecer. Enquanto isso, no beco, a menina continuava ao lado de Marcelo. Ela havia tirado sua própria blusa de moletom cinza e rasgado uma das mangas, usando o tecido para secar o rosto do homem e mantê-lo aquecido. Ela falava com ele em voz baixa, dizendo que a ajuda estava a caminho, que ele precisava respirar devagar, que tudo ia ficar bem. Marcelo, mesmo com a dor intensa, conseguia ouvir aquela voz infantil e reconhecer a calma que ela emanava. Ele tentou perguntar quem ela era, mas a menina apenas colocou a mão pequena sobre a dele e pediu que ele guardasse energia. Rafael voltou correndo, acompanhado pela senhora que havia feito a ligação. A mulher trazia um guarda-chuva grande e uma manta seca. A menina aceitou a manta e envolveu Marcelo com cuidado, certificando-se de que ele estava o mais confortável possível nas circunstâncias. Ela continuou monitorando o pulso dele, verificando a respiração, fazendo perguntas simples sobre o que ele estava sentindo. Marcelo respondia com dificuldade, mas sempre que seus olhos encontravam os da menina, ele sentia uma estranha sensação de segurança. A ambulância levou 15 minutos para chegar, 15 longos minutos nos quais a menina não saiu do lado de Marcelo nem por um segundo. Quando finalmente os paramédicos desceram do veículo e correram até o beco, eles encontraram a cena de uma criança prestando primeiros socorros com uma eficiência que surpreendeu até mesmo os profissionais experientes. Um dos paramédicos, um homem alto de uniforme verde, perguntou à menina o que havia acontecido. Ela explicou tudo com clareza, usando termos técnicos que uma criança de 7 anos não deveria conhecer. Pulso irregular, respiração superficial, possível infarto agudo do miocárdio, dor irradiando para o braço esquerdo. Os paramédicos se entreolharam, impressionados, e imediatamente começaram a trabalhar. Colocaram Marcelo na maca, conectaram os equipamentos, administraram oxigênio e medicação.
Rafael tentou subir na ambulância junto com o pai, mas foi impedido. Um dos paramédicos explicou que ele precisava ir com a senhora que havia ajudado e que depois poderia encontrar o pai no hospital. Foi nesse momento que Rafael se lembrou da menina. Ele olhou para trás procurando por ela, querendo agradecer, querendo saber o nome dela. Mas ela havia desaparecido. Como um fantasma que se dissolve na neblina, a menina simplesmente não estava mais ali. Rafael gritou, perguntou à senhora se ela tinha visto para onde a menina tinha ido, mas a mulher estava tão focada na situação de Marcelo que nem havia notado a partida da criança. Rafael sentiu um aperto no peito. Aquela menina havia salvado a vida do seu pai e ele nem sequer sabia o nome dela. A ambulância partiu em alta velocidade, as sirenes cortando a noite chuvosa. Rafael foi levado pela senhora até sua casa, onde ela telefonou para a mãe do menino, Helena Andrade, explicando o que havia acontecido. Helena, que estava em uma viagem de negócios em Brasília, sentiu o mundo desabar quando recebeu a notícia. Ela pegou o primeiro voo de volta a São Paulo e chegou ao Hospital das Clínicas algumas horas depois. Encontrando Rafael sentado na sala de espera, ainda com a roupa encharcada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Marcelo foi levado diretamente para a unidade de terapia intensiva. Os médicos confirmaram que ele havia sofrido um infarto agudo e que a situação era grave, mas estável. Se não fosse pelos primeiros socorros imediatos, ele provavelmente não teria resistido até a chegada da ambulância. Quando os médicos perguntaram quem havia prestado esses primeiros socorros, Rafael contou sobre a menina. Ele descreveu cada detalhe, cada palavra que ela havia dito, cada gesto que ela havia feito. Mas quando Helena tentou agradecer a menina, descobriu que ninguém sabia quem ela era ou onde ela estava. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para a família Andrade. Marcelo permaneceu inconsciente por quase uma semana, conectado a diversos aparelhos que monitoravam cada batimento do seu coração. Helena dividiu seu tempo entre o hospital e cuidar de Rafael, que estava traumatizado com tudo o que havia presenciado. O menino não conseguia parar de falar sobre a menina misteriosa. Ele desenhava o rosto dela, descrevia o cobertor rosa rasgado, repetia as palavras que ela havia dito. Helena, inicialmente, achou que o filho estava confundindo as coisas, que talvez a memória dele havia se embaralhado devido ao trauma. Mas Rafael insistia, com uma convicção inabalável, que a menina era real e que ela havia salvado Marcelo. Quando Marcelo finalmente acordou, sua primeira pergunta foi sobre o filho. Ao saber que Rafael estava bem, ele suspirou aliviado. Mas então, com a voz ainda fraca, ele perguntou sobre a menina. Helena ficou surpresa. Marcelo também se lembrava dela. Ele descreveu os olhos castanhos escuros, a voz calma, as mãos pequenas segurando as dele. Ele disse que nunca havia visto tanta serenidade em uma criança e que precisava encontrá-la para agradecer por ter salvado sua vida. Helena, agora convencida de que a menina realmente existia, decidiu tomar providências. Ela contratou um investigador particular, um homem chamado Rogério Santos, conhecido por sua eficiência em encontrar pessoas desaparecidas. Rogério começou entrevistando Rafael, pedindo que o menino descrevesse tudo nos mínimos detalhes. Ele visitou o beco onde tudo havia acontecido, conversou com a senhora que havia ligado para a ambulância, verificou câmeras de segurança da região. Mas não havia registros. Nenhuma câmera havia capturado a imagem da menina. Nenhum morador do bairro se lembrava de ter visto uma criança morando nas ruas naquela área. Era como se ela nunca tivesse existido. Mas Marcelo e Rafael sabiam que ela existia. Eles sentiam isso no fundo de suas almas. E a única pista concreta que tinham era a descrição física da menina e o detalhe do cobertor rosa rasgado. Rogério expandiu a busca. Ele começou a visitar abrigos de crianças em situação de vulnerabilidade, orfanatos, casas de passagem, projetos sociais. Mostrou a descrição da menina para assistentes sociais, psicólogos, voluntários. A maioria não reconhecia, mas alguns disseram que já tinham visto crianças parecidas, que muitas vezes apareciam e desapareciam sem deixar rastros. Foi em um desses abrigos, localizado na zona sul de São Paulo,
que Rogério finalmente obteve uma informação relevante. Uma das voluntárias, uma mulher de meia-idade chamada Beatriz, disse que havia visto uma menina com aquela descrição algumas semanas antes. A criança havia aparecido no abrigo pedindo comida, mas recusou ficar. Ela era arredia, desconfiada, e parecia ter muito medo de adultos. Beatriz tentou conversar com ela, ofereceu ajuda, mas a menina simplesmente pegou um pão, um suco e foi embora. Quando Beatriz perguntou o nome dela, a menina respondeu apenas Júlia. Rogério levou essa informação para a família Andrade. Helena e Marcelo, que agora já estava em casa se recuperando, ficaram esperançosos. Finalmente tinham um nome, Júlia, mas ainda não sabiam nada sobre ela, de onde ela vinha, quem eram seus pais, por que ela estava sozinha nas ruas. Marcelo, mesmo ainda debilitado, fez questão de participar ativamente da busca. Ele disse a Helena que sentia que precisava encontrar aquela menina, não apenas para agradecer, mas porque algo dentro dele dizia que ela precisava de ajuda. Helena, que sempre havia sido uma mulher pragmática e focada em sua carreira como advogada, inicialmente não entendia a obsessão do marido. Mas conforme os dias passavam e ela via a determinação tanto de Marcelo quanto de Rafael, algo começou a mudar dentro dela. Ela percebeu que aquela menina havia feito mais do que salvar a vida de Marcelo. Ela havia tocado a família de uma forma inexplicável, havia despertado neles um senso de propósito que não existia antes. Rogério continuou a investigação. Ele descobriu que várias crianças viviam nas ruas daquela região, muitas delas fugindo de situações familiares complicadas, outras simplesmente abandonadas. Ele conversou com moradores de rua, com comerciantes locais, com policiais que faziam ronda na área. Aos poucos ele começou a montar um quebra-cabeça. Algumas pessoas se lembravam de ter visto uma menina pequena, sempre sozinha, sempre em movimento, nunca parando em um lugar por muito tempo. Ela era discreta, silenciosa e parecia saber exatamente como evitar ser notada. Uma noite, Rogério recebeu uma ligação de Beatriz, a voluntária do abrigo. Ela disse que a menina havia voltado. Júlia estava sentada do lado de fora do abrigo, embaixo de uma marquise, tentando se proteger de outra tempestade que caía sobre a cidade. Rogério pediu que Beatriz não a assustasse, que apenas tentasse manter a menina ali até ele chegar. Ele ligou imediatamente para Marcelo, que insistiu em ir junto, mesmo contra as recomendações médicas de que deveria evitar esforços. Marcelo e Rogério chegaram ao abrigo meia hora depois. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e a rua estava quase deserta. Beatriz estava sentada na porta do abrigo, conversando baixinho com alguém que não podiam ver da rua. Quando Marcelo se aproximou, seu coração disparou. Ali, sentada no degrau de concreto, estava a menina, Júlia. Ela usava as mesmas roupas sujas e rasgadas, e o cobertor rosa estava amarrado ao redor da cintura como se fosse uma capa. Seus cabelos continuavam embaraçados e seu rosto estava marcado pela sujeira e pelo cansaço. Quando Júlia viu Marcelo, seus olhos se arregalaram. Ela imediatamente se levantou, pronta para correr, mas Beatriz segurou delicadamente sua mão e disse que estava tudo bem, que aquele homem só queria conversar, que ele não ia machucá-la. Júlia olhou para Marcelo com desconfiança, mas algo na expressão do empresário a fez hesitar. Ele não se aproximou mais. Ele simplesmente ficou ali, a alguns metros de distância, e disse com a voz embargada de emoção: "Eu só queria te agradecer. Você salvou minha vida." Júlia não respondeu. Ela continuou olhando para Marcelo, como se estivesse analisando cada palavra, cada gesto, tentando decidir se podia confiar nele. Marcelo continuou falando, devagar, com cuidado para não assustá-la. "Meu nome é Marcelo. Você se lembra de mim? Daquela noite chuvosa no beco? Meu filho Rafael estava comigo. Você nos ajudou. Você sabia exatamente o que fazer. Por causa de você eu estou aqui hoje. E eu queria saber o seu nome, saber como você aprendeu tudo aquilo e, principalmente, saber como posso te ajudar agora." Júlia finalmente falou, sua voz baixa e rouca, como se não fosse muito usada. "Meu pai me ensinou.
Ele dizia que eu precisava saber cuidar das pessoas, porque um dia alguém ia precisar de mim. Marcelo sentiu um nó na garganta. Ele perguntou com delicadeza: "E onde está seu pai agora, Júlia?" A menina baixou os olhos para o chão molhado. Ela ficou em silêncio por um longo momento e, quando finalmente respondeu, sua voz era tão baixa que Marcelo mal conseguiu ouvir. Ele foi embora. Eles dois foram. Não quiseram mais ficar comigo. Aquelas palavras atingiram Marcelo como um soco no estômago. Ele olhou para Rogério, que também parecia chocado, e então voltou sua atenção para a menina. Ele deu mais um passo, devagar, e se ajoelhou no chão molhado para ficar na altura dela. "Júlia, você está sozinha? Não tem ninguém cuidando de você?" A menina balançou a cabeça. Marcelo sentiu as lágrimas brotarem, mas forçou-se a manter a calma. Ele estendeu a mão, devagar, e perguntou: "Você pode confiar em mim. Eu prometo que vou te ajudar. Você não precisa ficar sozinha nas ruas. Você pode ter um lugar seguro, comida, um lugar para dormir. Você quer vir comigo?" Júlia olhou para a mão estendida de Marcelo. Ela tinha passado tanto tempo desconfiando de todos, fugindo de qualquer adulto que tentasse se aproximar, que agora não sabia se podia dar aquele passo. Mas havia algo em Marcelo, algo em seus olhos cansados e sinceros, que a fazia querer acreditar. Lentamente, hesitante, ela estendeu sua mão pequena e suja e tocou a de Marcelo. E naquele momento, sob a garoa fina de uma noite paulistana, duas vidas se cruzaram de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Marcelo segurou a mão de Júlia com delicadeza, como se estivesse segurando algo extremamente frágil e precioso. Ele sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu que talvez, só talvez, ela não precisasse mais ter medo. Os meses que se seguiram à adoção oficial de Júlia foram como um sonho do qual ela temia acordar. Pela primeira vez desde aquela noite terrível em que seus pais a abandonaram, ela tinha uma rotina estável, pessoas que se importavam com ela, um lugar que podia chamar de lar. Mas mesmo com todo o amor que recebia da família Andrade, havia momentos em que Júlia se sentia como uma intrusa, como se não merecesse toda aquela felicidade. A escola havia se tornado seu refúgio. Júlia descobriu que tinha facilidade com os estudos, especialmente em ciências e matemática. Suas notas eram sempre as melhores da turma, e os professores constantemente elogiavam sua dedicação e inteligência. Rafael ficava orgulhoso toda vez que via o nome da irmã no quadro de honra e sempre fazia questão de contar para todos que ela era sua irmã. A palavra irmã ainda soava estranha nos ouvidos de Júlia, mas ao mesmo tempo aquecia seu coração de uma forma que ela não conseguia explicar. Uma tarde, 3 meses depois da adoção, Júlia estava na biblioteca da escola fazendo uma pesquisa para um trabalho sobre profissões quando encontrou um livro sobre paramédicos. Ela pegou o livro com mãos trêmulas e começou a folhear as páginas. Ali estavam descritas todas as técnicas que seu pai havia lhe ensinado, todas as lições noturnas que ela achava que eram apenas brincadeiras de pai e filha, mas que no final salvaram a vida de Marcelo. As lágrimas começaram a cair silenciosamente enquanto ela lia, lembrando-se da voz paciente do pai explicando como verificar o pulso, como identificar sinais de alerta, como manter a calma em situações de emergência. Foi Rafael quem a encontrou, sentada no canto mais escuro da biblioteca, abraçada ao livro, chorando baixinho. Ele não disse nada, apenas se sentou ao lado dela e colocou a mão no ombro da irmã. Depois de alguns minutos, Júlia finalmente conseguiu falar. Ele me ensinou tudo isso. Todas as noites depois do jantar, meu pai pegava seus materiais de trabalho e me mostrava como funcionava. Ele dizia que conhecimento era o maior presente que podia me dar, que ninguém nunca poderia tirar isso de mim. E eu achava que era só uma brincadeira, que era só o jeito dele de passar tempo comigo. Mas não era. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que eu ia precisar disso. Rafael não sabia o que dizer. Aos 8 anos, ele não tinha palavras para confortar a dor que via nos olhos da irmã. Então, ele fez a única coisa que conseguiu pensar. Abraçou Júlia com força e ficou ali em silêncio, deixando que ela soubesse que não estava sozinha.
Naquela noite, durante o jantar, Júlia estava mais quieta que o normal. Helena percebeu e perguntou se estava tudo bem. Júlia hesitou, olhando para o prato de comida à sua frente, e então decidiu compartilhar o que estava sentindo. Eu encontrei um livro sobre paramédicos hoje na biblioteca e fiquei pensando no meu pai biológico, e eu não sei se deveria estar pensando nele, não sei se é errado sentir falta dele mesmo depois de tudo que ele fez. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Marcelo colocou o garfo de lado e olhou para Júlia com compreensão. Júlia, você nunca vai deixar de ser filha dos seus pais biológicos. Eles te deram a vida, te criaram por 7 anos, te ensinaram coisas valiosas. O que eles fizeram depois foi terrível, imperdoável, mas isso não apaga os bons momentos que vocês tiveram antes. E você não precisa escolher entre amar eles e amar a gente. Seu coração é grande o suficiente para guardar as duas coisas. Helena concordou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Nós nunca vamos tentar substituir seus pais, Júlia. Nós só queremos ser uma nova família para você. E se você quiser falar sobre eles, sobre suas memórias, sobre o que está sentindo, nós sempre vamos estar aqui para ouvir. Júlia sentiu um peso se levantar de seus ombros. Ela havia passado meses tentando enterrar qualquer lembrança de sua vida anterior, tentando apagar André e Carla de sua mente, como se eles nunca tivessem existido. Mas agora, com a permissão de Marcelo e Helena para sentir o que estava sentindo, ela percebeu que não precisava mais carregar aquela culpa sozinha. Naquela noite, pela primeira vez, Júlia contou histórias sobre sua vida antes. Ela falou sobre como sua mãe a levava para o parque todos os domingos, como elas brincavam de fazer bolos de areia enquanto o pai trabalhava. Ela falou sobre as noites em que os três assistiam filmes juntos no sofá velho da sala, comendo pipoca e rindo das cenas engraçadas. Ela falou sobre os aniversários, os natais, os momentos simples que agora pareciam pertencer a outra vida. E enquanto falava, ela chorava, mas eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de desespero ou raiva, mas de alguém que finalmente estava permitindo a si mesma lembrar e sentir saudade. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Júlia completou 8 anos e Helena organizou uma festa surpresa. Foi a primeira vez que Júlia teve uma festa de aniversário com amigos da escola. Bolo de verdade, presentes embrulhados. Ela soprou as velhinhas e quando todos perguntaram qual havia sido seu pedido, ela apenas sorriu e disse que já havia se realizado. Mas nem tudo eram flores. À medida que Júlia se sentia mais segura e confiante, ela também começou a questionar mais, a testar os limites, a ver até onde o amor de seus novos pais realmente ia. Ela começou a desobedecer pequenas regras, deixar de fazer tarefas de casa, responder de forma ríspida. Era como se ela precisasse ter certeza de que mesmo quando fosse difícil, mesmo quando ela não fosse perfeita, eles ainda a amariam. Helena e Marcelo, orientados pela doutora Renata, entenderam que aquilo era parte do processo. Júlia estava testando a solidez da família, precisava ter certeza de que não seria abandonada novamente na primeira dificuldade. Eles estabeleceram regras claras, mas justas, conversavam quando ela desobedecia. Explicavam as consequências de suas ações, mas sempre reafirmavam seu amor incondicional. Houve uma noite particularmente difícil, quando Júlia teve uma crise de ansiedade depois de um pesadelo. Ela acordou gritando, convencida de que estava de volta nas ruas, sozinha no frio. Helena e Marcelo correram para o quarto dela, encontrando-a encolhida no canto, tremendo, o cobertor rosa apertado contra o peito. Helena se sentou no chão ao lado dela, não tentando tocá-la, apenas ficando presente. Marcelo trouxe um copo de água e se sentou do outro lado. E os dois ficaram ali, até que Júlia parasse de tremer, até que sua respiração se acalmasse, até que ela finalmente conseguisse olhar para eles e sussurrar. Eu tive medo que vocês tivessem ido embora. Marcelo respondeu com voz firme, mas gentil. Nós nunca vamos embora, Júlia. Não importa quantas vezes você tenha esse pesadelo, a resposta sempre vai ser a mesma. Nós estamos aqui. E vamos continuar aqui.
Foi também nessa época que Helena tomou uma decisão importante. Ela havia notado como Júlia se interessava por medicina e ciências da saúde, sempre fazendo perguntas sobre o corpo humano, sobre como as coisas funcionavam. Helena conversou com Marcelo e juntos decidiram matricular Júlia em um curso de primeiros socorros para crianças, oferecido por uma ONG parceira do Hospital das Clínicas. Quando Helena contou a Júlia sobre o curso, a menina ficou em silêncio por um longo momento. Então ela perguntou com a voz insegura: "Você acha que eu consigo? Eu tenho só 8 anos." Helena sorriu e acariciou o cabelo da filha. "Júlia, você salvou a vida do Marcelo quando tinha 7 anos. Você tem um dom natural para isso. E esse curso vai te ensinar ainda mais, vai te dar ferramentas para ajudar pessoas de forma segura. Mas só vamos fazer se você quiser. Não é obrigação." Júlia pensou por um momento e então assentiu. Ela queria fazer o curso, queria honrar as lições que seu pai biológico havia lhe dado, queria transformar toda a dor que havia vivido em algo positivo. O curso começou no sábado seguinte. Júlia era a mais nova do grupo, mas também a mais dedicada. Ela absorvia cada informação como uma esponja, fazia perguntas inteligentes, praticava as técnicas com seriedade. O instrutor, um enfermeiro chamado Carlos Roberto, ficou impressionado com o conhecimento prévio que ela já tinha e com sua maturidade ao lidar com situações de emergência simuladas. No final do curso, 2 semanas depois, Júlia recebeu um certificado. Ela olhou para aquele papel como se fosse o troféu mais precioso do mundo. Quando chegou em casa, ela mostrou o certificado para Marcelo, Rafael e Helena, seus olhos brilhando de orgulho. Marcelo abraçou a filha e sussurrou em seu ouvido: "Seu pai estaria muito orgulhoso de você." E pela primeira vez, ao ouvir aquelas palavras, Júlia não sentiu dor. Ela sentiu paz. Porque ela sabia que Marcelo estava falando a verdade e que ela podia honrar a memória de André Silva enquanto construía uma nova vida com a família Andrade. Mas a vida tinha mais uma surpresa reservada para Júlia. Um dia, cerca de 6 meses após sua adoção, ela chegou da escola e encontrou uma mulher desconhecida sentada na sala, conversando com Helena. A mulher tinha por volta de 40 anos, cabelos grisalhos presos em um coque e um olhar cansado, mas gentil. Quando Júlia entrou, a mulher se levantou e sorriu timidamente. Helena se aproximou e colocou a mão no ombro de Júlia. "Júlia, esta é a dona Marta Silva. Ela é sua avó, a mãe do seu pai." Júlia sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Ela tinha uma avó? Como? Porque nunca havia conhecido essa mulher antes. Marta se aproximou devagar, os olhos cheios de lágrimas. "Júlia, meu amor, eu sei que isso deve ser um choque para você. Eu e seu avô nos afastamos do seu pai há muitos anos, por causa de desentendimentos que agora parecem tão bobos. Quando eu soube o que aconteceu, o que ele fez com você, eu fiquei destruída. Passei meses tentando te encontrar, até que um assistente social me deu o contato da sua nova família. Eu não vim aqui para tirar você deles, eu vim apenas para te conhecer, para te dizer o quanto sinto muito por não ter estado presente quando você precisou." Júlia não sabia o que sentir. Raiva, alívio, confusão? Ela olhou para Helena, buscando orientação, e Helena assentiu encorajadoramente. Júlia, então, olhou de volta para Marta e disse, sua voz pequena, mas firme: "Por que vocês brigaram? Por que você se afastou do meu pai?" Marta suspirou fundo e se sentou novamente no sofá, fazendo sinal para que Júlia se sentasse ao seu lado. A menina hesitou, mas acabou aceitando. Marta começou a contar a história. Seu pai sempre foi um menino sonhador, Júlia. Ele queria ajudar as pessoas, fazer a diferença no mundo. Quando ele disse que queria ser paramédico, eu e seu avô não apoiamos. Nós queríamos que ele fosse médico, advogado, algo que a gente achava mais importante. Nós brigamos muito por causa disso, e quando ele decidiu seguir seu caminho mesmo assim, nós demos um ultimato. Ou ele fazia o que a gente queria, ou não contasse mais com a gente. E ele escolheu seu sonho. E nós, orgulhosos e teimosos que éramos, cortamos contato. Anos se passaram, e o orgulho,
Não nos deixou admitir que estávamos errados. Até que foi tarde demais. Júlia processou aquela informação em silêncio. Então ela perguntou: Você sabia que eu existia? Marta balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Não. Seu pai nunca entrou em contato depois que se casou. Eu só descobri sobre você quando comecei a procurar por ele depois que soube do abandono. E quando eu te encontrei, quando vi que você estava sendo amada e cuidada por essa família maravilhosa, eu fiquei feliz. Mas também fiquei com o coração partido por todos os anos que perdi, por todas as histórias que eu poderia ter compartilhado com você. Júlia olhou para aquela mulher que dizia ser sua avó e viu nela a mesma dor que ela própria carregava. A dor do abandono, da perda, do tempo que não volta. E mesmo com toda a confusão de sentimentos, Júlia sentiu uma conexão. Ela estendeu a mão pequena e tocou a de Marta. Eu não sei se consigo te chamar de avó agora. Eu não te conheço. Mas eu gostaria de te conhecer, se você quiser. Marta segurou a mão de Júlia como se fosse a coisa mais preciosa do mundo e assentiu, incapaz de falar devido à emoção. Helena, observando tudo de longe, sentiu as lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Ela sabia que aquilo era importante para Júlia, que ter uma conexão com seu passado, com suas raízes, era parte do processo de cura. Nos meses seguintes, Marta se tornou presença constante na vida de Júlia. Ela visitava a menina toda semana, sempre trazendo histórias sobre André quando era criança, fotos antigas, receitas que ele adorava. Júlia absorvia tudo com uma mistura de dor e alegria, reconstruindo em sua mente a imagem do pai que ela achava que havia perdido para sempre. Marta também passou a participar de datas especiais, sempre respeitando o espaço de Helena e Marcelo, sempre deixando claro que ela não estava ali para substituir ninguém, apenas para adicionar mais amor à vida de Júlia. Foi durante uma dessas visitas que Marta revelou algo importante. Ela havia entrado em contato com um advogado e descoberto que André havia deixado algumas coisas para trás quando fugiu. Havia um pequeno baú guardado no apartamento onde ele morava com Carla, um baú que o proprietário havia mantido, esperando que algum dia alguém viesse buscá-lo. Marta havia recuperado o baú e agora queria dar a Júlia se ela estivesse pronta para ver o que havia dentro. Júlia pediu que toda a família estivesse presente quando ela abrisse o baú. Em uma tarde de domingo, com Marcelo, Helena, Rafael e Marta ao seu redor, Júlia abriu aquela caixa de madeira velha e viu o que havia dentro. Havia fotos da família, dezenas delas. Júlia bebê, Júlia dando os primeiros passos, Júlia soprando velhinhas de aniversário. Havia também alguns objetos pessoais de André, seu crachá do SAMU, um estetoscópio antigo, um caderno cheio de anotações médicas. E no fundo do baú havia uma carta. Júlia pegou o envelope com mãos trêmulas. Estava endereçado a ela, com a letra caprichada de seu pai. Ela olhou para Helena, pedindo, silenciosamente, permissão para abrir. Helena assentiu, e Júlia, com o coração batendo forte, abriu a carta e começou a ler em voz alta. Minha querida Júlia, se você está lendo isso, significa que algo deu muito errado. Eu sempre soube que as escolhas que fiz poderiam ter consequências, e que um dia eu poderia não estar mais aqui para te proteger. Mas eu quero que você saiba que cada segundo que passei com você foi o maior presente da minha vida. Eu te ensinei tudo o que sabia, porque acreditava em você, porque via em você uma luz especial, uma força que nem você mesma reconhecia ainda. Eu sinto muito se te decepcionei. Sinto muito se não fui o pai que você merecia. Mas, por favor, nunca duvide de que você foi amada. Você foi, é e sempre será a maior conquista da minha vida. Seja forte, minha pequena. Seja corajosa. E lembre-se sempre que conhecimento é poder, mas amor é a verdadeira força que move o mundo. Te amo mais do que palavras podem expressar. Seu pai, André. Quando Júlia terminou de ler, o silêncio na sala era absoluto. Então, como se uma represa tivesse se rompido, Júlia começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação, porque finalmente ela tinha as respostas que procurava. Seu pai a amava.
Ele sempre a amou. O que aconteceu depois não apagava isso, e ela podia fazer as pazes com aquela parte de sua história. Marcelo abraçou Júlia, seguido por Helena, Rafael e até Marta. Todos ali, unidos pela dor, mas também pelo amor, formando uma rede de apoio ao redor daquela menina que havia enfrentado tanto e ainda tinha tanto a viver. E Júlia, ali no meio daquele abraço coletivo, finalmente entendeu o que Marcelo havia dito, meses atrás. Ela não precisava escolher. Ela podia amar André Silva por tudo o que ele lhe deu, e amar Marcelo Andrade por tudo o que ele se tornou para ela. Ela podia guardar as memórias de Carla e construir novas com Helena. Ela podia ter um irmão, uma avó, uma família inteira que a escolheu tanto quanto ela os escolheu. Naquela noite, antes de dormir, Júlia fez algo que não fazia há muito tempo. Ela pegou o cobertor rosa, aquele que havia sido sua única companhia durante os meses nas ruas, e o dobrou cuidadosamente. Ela o colocou em uma caixa especial, junto com a carta do pai e algumas das fotos do baú. Não era uma despedida, era um reconhecimento de que aquele capítulo havia se encerrado. O cobertor não precisava mais ser seu escudo, sua armadura contra o mundo. Ela tinha uma família agora. Ela tinha um lar, e ela estava finalmente pronta para viver plenamente, sem medo de perder, sem medo de amar. Quando Helena passou pelo quarto de Júlia para dar boa noite, encontrou a menina já dormindo, um leve sorriso nos lábios. Helena ajeitou o cobertor novo sobre a filha, beijou sua testa e sussurrou: "Boa noite, minha filha. Você é muito mais forte do que imagina." E era verdade. Júlia havia sobrevivido ao abandono, à solidão, ao medo. Mas mais do que isso, ela havia aprendido a confiar novamente, a amar novamente, a acreditar que merecia felicidade. E essa talvez fosse a maior vitória de todas. 2 anos haviam se passado desde aquela noite chuvosa que mudou para sempre a vida de Júlia Silva Andrade. Agora, com 10 anos, ela era uma menina completamente diferente daquela criança assustada que vivia nas ruas de São Paulo. Seus cabelos cresceram longos e brilhantes, sempre presos em um rabo de cavalo quando ia para a escola. Seu sorriso, antes raro e hesitante, agora iluminava qualquer ambiente. E seus olhos, aqueles olhos castanhos escuros que um dia carregaram tanto medo, agora brilhavam com confiança e esperança. A escola havia se tornado mais do que um refúgio para Júlia, havia se tornado seu lugar de excelência. Ela era a melhor aluna da turma, participava do clube de ciências, ajudava os colegas com dificuldades e era respeitada por professores e estudantes. Rafael, agora com 10 anos também, continuava sendo seu melhor amigo e maior torcedor. Os dois eram inseparáveis, e frequentemente as pessoas que não conheciam a história da família achavam que eram gêmeos. Tamanha era a cumplicidade entre eles. Helena havia feito ajustes significativos em sua carreira de advogada. Ela passou a trabalhar mais de casa, aceitando menos casos para poder estar mais presente na vida dos filhos. Marcelo, completamente recuperado do infarto, havia transformado sua empresa de tecnologia em um dos maiores sucessos do setor, mas sempre fazia questão de chegar em casa a tempo para o jantar em família. E Marta, a avó que havia chegado como uma estranha e se tornou parte essencial da vida de Júlia, visitava a família pelo menos 3 vezes por semana, sempre trazendo quitutes e histórias. Mas nem tudo havia sido simples nesses 2 anos. Júlia ainda tinha momentos difíceis, noites em que acordava com pesadelos, dias em que a ansiedade a consumia sem motivo aparente. A terapia com a doutora Renata continuava, porque todos entendiam que a cura não era linear, que havia altos e baixos e que estava tudo bem precisar de ajuda. Foi em uma terça-feira comum que tudo mudou novamente. Júlia estava na escola durante o recreio quando ouviu gritos vindos do pátio. Ela correu até lá e encontrou uma multidão de alunos ao redor de algo no chão. Abrindo caminho entre as crianças assustadas, Júlia viu uma das professoras, a professora Beatriz, caída no chão, segurando o peito e gemendo de dor. Era exatamente a mesma cena que ela havia presenciado 2 anos atrás com Marcelo. Por um segundo, Júlia congelou. As memórias daquela noite
voltaram com força total. O medo, o desespero, a sensação de impotência. Mas então, algo dentro dela se ativou. Era como se a voz do pai, tanto André quanto Marcelo, ecoassem em sua mente, dizendo que ela sabia o que fazer, que ela tinha o conhecimento, que ela era capaz. Júlia se ajoelhou ao lado da professora e, com voz firme, apesar das mãos tremerem, disse: "Professora Beatriz, olhe para mim. Eu vou te ajudar. Alguém ligue para o 192 agora." Uma das funcionárias da escola já estava fazendo a ligação. Júlia verificou o pulso da professora, notou que estava irregular, mas presente. Ela se lembrou de tudo o que havia aprendido no curso de primeiros socorros e de tudo o que André a havia ensinado. Ela pediu que alguém trouxesse uma almofada para colocar debaixo da cabeça da professora, instruiu os alunos a se afastarem para dar espaço e ar, e ficou ali, segurando a mão de Beatriz e dizendo que a ajuda estava a caminho. Rafael apareceu correndo, o rosto pálido ao ver a irmã em ação. Ele queria ajudar, mas Júlia pediu que ele mantivesse os outros alunos afastados. A ambulância chegou em menos de 10 minutos, e os paramédicos ficaram impressionados ao encontrar uma criança de 10 anos prestando primeiros socorros com tanta eficiência. Um deles, um homem chamado Ricardo, perguntou onde ela havia aprendido aquilo. Júlia respondeu simplesmente: "Meu pai me ensinou." Os dois. A professora Beatriz foi levada para o hospital, e depois de exames os médicos confirmaram que ela havia tido um princípio de infarto, mas que os primeiros socorros imediatos de Júlia haviam feito toda a diferença. A diretora da escola ligou para Helena contando o que havia acontecido, e quando Júlia chegou em casa naquela tarde, encontrou não apenas seus pais e irmão esperando, mas também um grupo de jornalistas que queriam contar a história da menina heroína. Helena e Marcelo conversaram com Júlia antes de permitir qualquer entrevista. Eles explicaram que a história dela poderia inspirar muitas pessoas, mas que ela não era obrigada a compartilhar nada que não quisesse. Júlia pensou por um longo momento e então decidiu que queria contar sua história. Não pelos elogios ou pela fama, mas porque talvez sua experiência pudesse ajudar outras crianças que estivessem passando por situações difíceis. A entrevista foi ao ar na semana seguinte. Júlia contou tudo, desde o abandono dos pais biológicos até sua vida nas ruas, o encontro com Rafael e Marcelo, a adoção, a chegada da avó Marta e, finalmente, o momento em que salvou a professora Beatriz. Ela falou com maturidade surpreendente para uma criança de 10 anos, suas palavras tocando o coração de milhares de pessoas que assistiram ao programa. O impacto foi imenso. A história de Júlia se espalhou pelas redes sociais, por jornais, por programas de televisão. Ela se tornou um símbolo de superação, de resiliência, de como o amor pode transformar vidas. Mas mais importante do que a fama foram as cartas. Centenas de cartas começaram a chegar para a família Andrade, de crianças que haviam sido adotadas, de pessoas que haviam superado traumas, de pais que se inspiraram na história para adotar crianças que precisavam de um lar. Foi então que Helena teve uma ideia. Ela conversou com Marcelo sobre criar um projeto social que ajudasse crianças em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas vivendo nas ruas. Marcelo adorou a ideia e imediatamente colocou os recursos de sua empresa à disposição. Eles fundaram o Instituto Júlia Silva, uma organização que oferecia abrigo temporário, educação, assistência psicológica e cursos profissionalizantes para crianças e adolescentes em situação de rua. Quando Helena e Marcelo contaram a Júlia sobre o instituto que levaria seu nome, a menina ficou sem palavras. Ela não conseguia acreditar que sua história, sua dor, poderiam se transformar em algo tão bonito e significativo. Ela pediu apenas uma coisa: que o Instituto também ensinasse primeiros socorros para todas as crianças atendidas, porque ela queria que outras crianças tivessem o mesmo conhecimento que um dia salvou a vida de Marcelo. O Instituto Júlia Silva foi inaugurado 6 meses depois, em uma grande cerimônia que contou com a presença de autoridades, empresários, artistas e, mais importante, dezenas de crianças que seriam as primeiras beneficiadas pelo projeto.
Júlia discursou na inauguração, sua voz firme ecoando pelo salão. Eu sei o que é ter medo, sentir frio, passar fome. Eu sei o que é achar que ninguém se importa com você, que você é invisível para o mundo. Mas eu também aprendi que uma única pessoa pode fazer a diferença, que amor e conhecimento são as ferramentas mais poderosas que existem. E que não importa o quão difícil seja seu começo, você sempre pode ter um recomeço. Este instituto é para todas as crianças que precisam saber que elas importam, que elas são vistas, que elas merecem amor e oportunidades. E eu prometo que enquanto eu puder fazer algo, nenhuma criança vai se sentir tão sozinha quanto eu me senti. Não havia um olho seco na plateia quando Júlia terminou de falar. Marta chorava abertamente, orgulhosa da neta que quase não conheceu. Rafael aplaudia com todas as forças, gritando que aquela era sua irmã. E Helena e Marcelo, abraçados, viam a menina que haviam acolhido se transformar em uma verdadeira inspiração para milhares de pessoas. Mas a vida tinha mais uma surpresa guardada para Júlia. Algumas semanas após a inauguração do Instituto, Rogério, o investigador particular que havia ajudado a encontrar Júlia 2 anos atrás, pediu para conversar com a família. Ele trazia notícias sobre André e Carla Silva. Os pais biológicos de Bimodin e Júlia haviam assistido à entrevista na televisão. Vendo a filha que abandonaram transformada naquela menina incrível, eles entraram em contato com Rogério pedindo para falar com Júlia. Eles diziam que estavam arrependidos, que queriam pedir perdão, que gostariam de uma chance de explicar o que aconteceu. A notícia caiu como uma bomba na família Andrade. Helena ficou furiosa, pronta para proteger Júlia a todo custo. Marcelo estava cético, questionando as verdadeiras intenções do casal. Rafael não queria que eles chegassem perto da irmã, mas Júlia, surpreendentemente, ficou em silêncio, pensativa. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Júlia foi até o quarto de Helena e Marcelo. Ela bateu na porta gentilmente e pediu para conversar. Os 3 se sentaram na cama e Júlia começou a falar. Eu sei que vocês querem me proteger, e eu amo vocês por isso. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso olhar para eles e ouvir o que eles têm a dizer. Não porque eu quero voltar, não porque eu os perdoo facilmente, mas porque eu preciso de respostas. Eu preciso fechar esse capítulo de verdade. E eu só consigo fazer isso se eu tiver coragem de enfrentá-los. Helena queria dizer não, queria proteger sua filha de qualquer dor adicional. Mas ela olhou para Júlia e viu a determinação naqueles olhos. Viu a força, a maturidade, a coragem. E ela entendeu que Júlia não era mais aquela menina assustada de 2 anos atrás. Ela havia crescido, se fortalecido e tinha o direito de tomar suas próprias decisões. O encontro foi marcado para a semana seguinte, no escritório de Rogério, em um ambiente neutro e controlado. Helena, Marcelo e Marta estariam presentes, mas em outra sala, prontos para intervir se necessário. Júlia insistiu em entrar sozinha na sala onde André e Carla a esperavam. Quando Júlia abriu a porta e viu seus pais biológicos pela primeira vez em 2 anos, seu coração disparou. André havia envelhecido muito, seus cabelos agora estavam grisalhos e seu rosto carregava marcas profundas de culpa e arrependimento. Carla estava mais magra, seus olhos vermelhos como se tivesse chorado muito. Ambos se levantaram quando Júlia entrou, mas ela fez um gesto para que permanecessem sentados. Ela se sentou na cadeira à frente deles e esperou. André foi o primeiro a falar, sua voz embargada. Júlia, eu não sei nem por onde começar. Desculpa, parece tão pequeno, tão insuficiente para o que fizemos com você. Nós te abandonamos da pior forma possível. Nós éramos seus pais, as pessoas que deveriam te proteger, e nós viramos as costas quando você mais precisava. Não existe justificativa para isso. Nenhuma. Carla continuou, as lágrimas escorrendo livremente. Nós estávamos desesperados, Júlia. As dívidas, as ameaças, o medo. Nós entramos em pânico e tomamos a pior decisão possível. Nós achamos que você ficaria melhor sem a gente, que alguém te encontraria, te cuidaria melhor do que nós conseguíamos. Mas isso não tira nossa responsabilidade. Nós falhamos com você da forma mais terrível que pais podem falhar. Júlia ouviu, tudo em silêncio,
Então ela falou, sua voz firme, mas carregada de emoção. Eu passei 2 anos tentando entender por que vocês fizeram isso. Eu passei noites sem dormir, perguntando o que eu havia feito de errado, por que eu não era suficiente para que vocês ficassem. E só recentemente eu entendi que nunca foi sobre mim. Foi sobre vocês, sobre suas escolhas, sobre suas fraquezas. Vocês me ensinaram coisas valiosas, pai. Você me ensinou que conhecimento é poder, que ajudar as pessoas é importante. E por isso eu sou grata. Mas você também me ensinou, sem querer, que amor não é só palavras, é ações. E suas ações me machucaram de uma forma que vai demorar muito para cicatrizar. André baixou a cabeça, incapaz de olhar para a filha. Júlia continuou. Eu vim aqui hoje não porque eu perdoo vocês facilmente, ou porque eu quero voltar para a vida que tínhamos. Eu vim porque eu preciso que vocês saibam que eu sobrevivi. Que apesar de tudo, eu encontrei uma família que me ama de verdade, que não me abandona quando as coisas ficam difíceis. Eu encontrei pessoas que me escolheram, que me deram um lar, que me ensinaram que eu tenho valor. E eu vim dizer que eu vou ficar bem. Não por causa de vocês, mas apesar de vocês. Carla soluçou alto, levando as mãos ao rosto. André finalmente olhou para Júlia e viu nela não mais a menina frágil que eles haviam deixado para trás, mas uma jovem forte, determinada, capaz. Júlia, você não nos deve nada. Nem perdão, nem uma segunda chance, nada. Mas eu quero que você saiba que assistir àquela entrevista, ver a mulher incrível que você está se tornando, foi ao mesmo tempo a coisa mais orgulhosa e mais dolorosa que já experimentei. Porque eu poderia ter sido parte disso, mas eu joguei fora essa chance. E eu vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Então ela se levantou, pronta para ir embora. Mas antes de abrir a porta, ela se virou mais uma vez. Um dia talvez eu consiga perdoar vocês completamente. Mas esse dia não é hoje. Hoje eu só posso dizer que eu espero que vocês aprendam com seus erros, que vocês se tornem pessoas melhores. E que se um dia vocês tiverem outra chance de ser pais, de cuidar de alguém, vocês não fujam. Porque amar significa ficar, mesmo quando é difícil, e vocês me ensinaram isso da pior forma possível. E com essas palavras, Júlia saiu da sala. Ela encontrou Helena, Marcelo e Marta esperando e simplesmente se jogou nos braços de Helena, chorando tudo o que havia segurado durante a conversa. Helena a segurou com força, fazendo círculos suaves nas costas da filha, sussurrando que estava tudo bem, que ela havia sido tão corajosa, que estava tudo acabado agora. Naquela noite, em casa, a família se reuniu na sala. Júlia contou tudo o que havia acontecido. Tudo. O que havia sentido, tudo o que havia dito. E quando ela terminou, Rafael abraçou a irmã e disse: Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Ju. E eu tenho muito orgulho de ser seu irmão. Júlia sorriu através das lágrimas e respondeu: E eu tenho orgulho de ser sua irmã, Rafa. Marcelo se aproximou e colocou as mãos nos ombros de Júlia. Você sabe o que me impressiona mais em você, Júlia? Não é sua inteligência, ou sua coragem, ou o fato de você ter salvado vidas. É sua capacidade de transformar dor em amor, de pegar tudo de ruim que aconteceu e criar algo bom a partir disso. Você é especial não apesar do que passou, mas por causa de como você escolheu lidar com isso. Helena concordou, seus olhos brilhando. Você nos ensinou muito, Júlia. Você nos mostrou o verdadeiro significado de família, de resiliência, de amor incondicional. E eu quero que você saiba que não importa quantos anos passem, não importa o que aconteça, nós sempre vamos estar aqui. Esta sempre será sua casa, nós sempre seremos sua família. Júlia olhou ao redor da sala para as pessoas que haviam se tornado seu porto, seguro, seu lar, sua família verdadeira. E ela finalmente entendeu que família não era só sobre sangue ou sobrenome. Era sobre escolha, sobre presença, sobre amor que permanece mesmo nas tempestades. Os meses seguintes foram de consolidação. O Instituto Júlia Silva floresceu, ajudando centenas de crianças. Júlia voltou a visitar o Instituto regularmente, conversando com as crianças, compartilhando sua história, dando esperança a quem mais precisava. Ela também começou a dar aulas voluntárias de primeiros socorros, ensinando outras crianças
as mesmas técnicas que um dia salvaram Marcelo e a professora Beatriz. A professora Beatriz, aliás, havia se recuperado completamente e voltado a dar aulas. Ela fazia questão de agradecer Júlia sempre que a via, dizendo que ela devia sua vida àquela menina incrível. E Júlia, com sua humildade característica, sempre respondia que estava apenas fazendo o que era certo, o que seu pai havia lhe ensinado. Em uma tarde ensolarada de sábado, quase 3 anos depois daquela noite chuvosa que mudou tudo, a família Andrade fez um passeio especial. Eles visitaram o beco onde Marcelo havia passado mal, onde Júlia o havia encontrado e salvado sua vida. O local agora tinha uma aparência diferente, mais limpo, mais cuidado, mas ainda carregava as memórias daquele dia. Júlia olhou ao redor, lembrando-se da menina assustada que ela era, encolhida ao lado de uma lixeira com um cobertor rosa rasgado. Lembrando-se do medo, da solidão, da certeza de que ninguém se importava com ela. E então, ela olhou para sua família, para Rafael ao seu lado, para Helena e Marcelo de mãos dadas, para Marta sorrindo orgulhosa, e percebeu o quanto havia mudado. Não apenas externamente, mas por dentro. Ela não era mais aquela menina quebrada. Ela era Júlia Silva Andrade, uma sobrevivente, uma heroína, uma filha amada. Marcelo colocou a mão no ombro de Júlia e disse: "Sabe o que eu penso quando olho para este lugar? Eu penso que este foi o dia em que 2 vidas se salvaram mutuamente. Você salvou minha vida naquela noite, Júlia, mas eu também acho que eu e a Helena salvamos a sua, e Rafael também, e a vovó Marta. Nós todos nos salvamos uns aos outros." Júlia assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eram lágrimas felizes. "Vocês me deram mais do que um lar. Vocês me deram um propósito. Vocês me mostraram que eu importo, que eu tenho valor, que eu posso fazer a diferença. E por isso eu vou ser eternamente grata." Rafael, sempre o mais leve do grupo, quebrou o momento emocional dizendo: "Tá bom de chorarem, vamos tomar um sorvete? Afinal, hoje é sábado e a gente merece comemorar." Todos riram e juntos caminharam pela rua em direção à sorveteria mais próxima. Enquanto andavam, Júlia olhou para trás uma última vez, para o beco que representava seu passado, e então olhou para frente, para sua família, para seu futuro. E ela sorriu, porque ela finalmente entendeu que o passado não definia quem ela era. Suas escolhas, seu amor, sua força é que definiam. E ela escolhia ser feliz, ela escolhia ser amada, ela escolhia recomeçar todos os dias, se fosse preciso. Naquela noite, antes de dormir, Júlia escreveu em seu diário, algo que havia começado a fazer como parte da terapia. Ela escreveu: "Hoje eu percebi que a vida não é sobre esperar a tempestade passar, é sobre aprender a dançar na chuva. Eu dancei, eu sobrevivi, e agora eu vivo, de verdade. Porque eu tenho uma família que me ama, um propósito que me move, e um futuro que me espera com braços abertos. E isso é mais do que eu jamais sonhei ter." Ela fechou o diário, apagou a luz e se deitou na cama confortável, no quarto que era só dela, na casa que era seu lar. E pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sem medo, sem pesadelos, sem preocupações. Porque ela estava em casa. Ela estava segura, ela estava amada e ela estava finalmente completa.